Chegamos ao nosso último vídeo da aula de Fisiologia do Exercício. Nessa aula, nós vamos entender as similaridades que existem entre homens e mulheres em relação ao desempenho físico. E também no final eu vou fazer uma observação geral sobre todas as aulas. Bom, primeiro vamos conversar sobre aquilo que é similar entre homens e mulheres no desempenho físico. Lembrando que homens e mulheres, eles apresentam, em média, resultados diferentes, com cerca de 70% do desempenho encontrado em homens eu encontro em mulheres, né? Bom, quais são as semelhanças? A força em relação à seção transversa do músculo, ou seja, se eu pegar a seção transversa do músculo de homens e mulheres, a força, o resultado de trabalho desenvolvido por esse homem e essa mulher é igual, se a seção transversa do músculo for igual. Ou seja, esse dado ele é bem interessante. Observem o seguinte estudo feito com estudantes de educação física do sexo masculino e feminino. Então, de um lado, a gente tem o torque máximo, ou seja, a força de extensão máxima do joelho. Então, tá aqui, ó, torque de extensão máxima do joelho a 30 graus, né? Área da seção transversa do músculo extensor do joelho, em centímetros quadrados vezes a altura em metros, ou seja, fez uma correção dessa seção transversa com a estatura. Então, o que a gente observa aqui, ó? Primeiro, esse é um gráfico linear de uma regressão linear. Todos os pontos foram resumidos a uma linha, onde quanto maior for a área da seção transversa, maior vai ser o torque. E o que a gente observa aqui, ó? Em bolinhas amarelas são as mulheres, em azuis os homens, em vermelho homens fisiculturistas. Notem o seguinte, que o indivíduo que tem mais força é aquele que tem a maior área de seção transversa. A pessoa com menor força é a pessoa que tem a menor área de seção transversa. Se eu mostrasse só isso para vocês, vocês falariam, que ótimo. Então, isso justifica a relação entre homens e mulheres de acordo com o volume muscular. Quanto maior for o volume muscular, independente se é homem ou mulher, eu espero o melhor desempenho físico possível. Sim. Existem outros pontos que eu gostaria de destacar para vocês. Observem aqui, ó. Vamos comparar esses 3 pontos aqui, ó. Eu tenho aqui em amarelo uma mulher que tem mais força, observem, o torque é maior do que esse homem aqui, ou do que esse. Esse ponto amarelo está mais alto no gráfico do que esse. Então, essa mulher ela tem mais força do que esse homem, mesmo tendo uma área da seção transversa do músculo menor. Interessante. Ou seja, significa que outros fatores vão influenciar o resultado e desempenho, não é somente o volume muscular. Tipo de fibra, grau de condicionamento, motivação, reserva energética e também a sua experiência em utilizar aquele equipamento, em fazer aquele exercício. Mas a gente tem a situação contrária também, ó. Esse homem tem mais força, porém tem um volume praticamente igual ao dessa mulher. Notem aqui, ó, que tem outras situações que merecem destaque, ó. Esse homem e esse homem aqui, ó. Ambos têm a mesma força, porém esse homem aqui tem um maior volume muscular do que esse daqui. Ou seja, a gente está falando de um mesmo grau de força, porém com volumes diferentes. Então, isso de fato mostra para a gente que não é somente o volume muscular que vai afetar o desempenho físico, mas quando eu resumo os dados, eu observo a presença de uma linha aqui indicando que realmente é um fator muito relacionado à área da seção transversa com a força desempenhada. Nesse exercício aqui, nesse gráfico, a gente não observa os fisiculturistas, a gente observa somente as mulheres e os homens estudantes de educação física. Então, aqui é o torque na flexão do cotovelo, ou seja, um exercício para dobrar o braço, e a área da seção transversa do músculo flexor do cotovelo. Tá? Então, a gente tem aqui o seguinte, quanto maior for a área, maior vai ser o volume, num ângulo, inclusive, muito similar de um músculo da perna com o músculo do braço, ou seja, não faz muita diferença de qual músculo a gente está falando. A relação ela tende a ser relativamente constante. Então, a gente já viu que uma das semelhanças no desempenho físico de homens e mulheres é simplesmente o volume de massa muscular. Se o volume for
similar, a gente espera encontrar o mesmo resultado. Outra semelhança é a proporção do tipo de fibras musculares. Notem que esse gráfico ele é bem interessante, ele mostra o percentual de distribuição de fibras do tipo 1 em homens e mulheres. Notem que não faz muita diferença. Entre homens e mulheres, os gráficos praticamente se sobrepõem, ou seja, a maior parte dos indivíduos, sejam homens ou mulheres, tem cerca de 50% a 55% de fibras do tipo 1. Uma outra questão, resposta respiratória e cardíaca ao exercício. A adaptação cardiovascular de homens e mulheres é a mesma no exercício físico. Então, eu espero encontrar o mesmo tipo de adaptação, aumento de força contrátil, aumento de cavidade cardíaca, aumento no volume de vasos, aumento no número de vasos. Outra, as vias metabólicas são idênticas entre homens e mulheres, não faz diferença, homem ou mulher, as vias metabólicas elas são exatamente as mesmas e a adaptação ao treinamento também, ou seja, os processos de hipertrofia, aumento de proteínas contráteis, reservas energéticas é exatamente o mesmo em relação a homens e mulheres, não faz diferença. O que vai fazer diferença é a composição, também não é a proporção de fibras é muito similar entre homens e mulheres, é claro, que existem homens e mulheres que apresentam uma proporção maior de fibras rápidas ou de fibras lentas, mas em média, homens e mulheres têm basicamente a mesma característica genética em relação à proporção de fibras. Vai fazer muito mais diferença a característica genética dos seus pais, ou seja, do pai e da mãe, do que ser homem ou ser mulher. Em relação aos recordes, a gente tem valores que são maiores, as diferenças são maiores, por exemplo, em salto em distância, aqui 16% de diferença, enquanto outras modalidades como 100 metros rasos, só 9% de diferença no desempenho físico. Então, em algumas modalidades, existem diferenças mais expressivas do que em outras. Por exemplo, lá no Exército a gente tem uma competição que é no final da formação dos alunos de educação física, que é uma competição entre os alunos com os instrutores. E lá, homens e mulheres são vistos da mesma maneira. Então, nas competições, os homens e as mulheres participam da mesma modalidade, por exemplo, futebol, basquete, homens e mulheres competindo juntos. É claro que existem diferenças, mas essas diferenças elas são compensadas com algumas simples regras, como, por exemplo, na partida de basquete que eu joguei lá, toda vez que tinha uma mulher em quadra de um dos times, no outro time também precisava ter uma mulher. Então tinha que ter o mesmo número de homens e mulheres em cada time. Simplesmente isso. E o desporto aconteceu de maneira normal. Bom, resumindo, a gente viu ao longo das aulas de fisiologia, valências físicas, metabolismo energético, adaptações, diferenças entre homens e mulheres, atletas, desportistas, indivíduos sedentários. Então, dentro desses vários vídeos da aula 3 e da aula 4, a gente conseguiu entender, em linhas gerais, os principais aspectos da fisiologia do esporte.